E já que o clima é de nostalgia, vamos falar dos discos de vinil que estão com tudo, mesmo em plena era digital. E esse sucesso nem é por conta dos saudosistas de plantão que viveram na época dos LPs e compactos. Os grandes responsáveis por essa verdadeira febre do vinil, quem diria, são as gerações mais jovens. Pois é, são pessoas que admiram e se deixam seduzir pelo som mais puro e cristalino das memoráveis vitrolas. E para entender o que está por trás deste fascínio todo, nós fomos conhecer um lugar que reúne colecionadores na cidade de São Paulo. Este casarão cheio de estilo fica numa esquina da Moca, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Além do Fumaça, este simpático vira-lata, o local reúne o maior acervo de LPs da América Latina. São mais de 1 milhão de discos. O engenheiro e empresário Manuel Jorge Dias é o criador do espaço, chamado Casarão do Vinil. O Casarão foi uma iniciativa muito feliz, porque é um casarão da década de 40, então ele se enquadra dentro dessa filosofia, né, do resgate cultural de uma época. O vinil é de 1948, né? Então é uma mídia que perdura até hoje. Colecionadores e fãs dos bolachões vêm de todo o Brasil e até do exterior. Nas fileiras intermináveis de discos, eles revivem nostalgias e garimpam raridades. A raridade não está associada apenas a valor, né? Tem as outras características que podem tornar esse disco mais caro, às vezes até uma imperfeição. Isso vale para todos os itens de colecionadores. Você tem o caso do Louco por Você, do Roberto Carlos, é um disco que ele renegou, onde teve apenas 412 cópias, alavancou o preço. A gente chegou a vender há 10 anos atrás um disco desse por R$7.000, né? Hoje pode até valer cerca de 10 mil. Outros discos também se destacaram ao longo desses anos, né? Coisas do Moacir Santos, o Pai Biru, uma dezena de outros brasileiros. Sucessos do passado, prensagens limitadas, bandas que nem existem mais. Cada disco conta a própria história da música. É um compacto que chamou 6, até tem um deles aqui, ó. Esse disco aqui, ele é um disco que praticamente registra a história do Pré-Mutantes. Então, o grupo Mutantes, que é adorado no mundo inteiro, seus discos são muito valorizados. Você tem aqui a Rita Lee com 17, 18 anos. Esse disco, infelizmente isso aqui é uma cópia, não original, mas esse disco, quem tiver, consegue no mercado $9.000. Então nós estamos falando de um objeto pequeno, não é do tamanho de um LP, né, que custa R$50.000. Então, sem dúvida nenhuma, é um produto para ser chamado, né, classificado como uma raridade. Com tantas preciosidades, o espaço se tornou referência na cidade de São Paulo. Uma revista especializada acabou consagrando o Casarão como um dos 30 pontos turísticos da cidade, no mesmo nível de um Museu da Língua, Museu do Futebol, Mercadão, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, enfim. É muito comum de fim de semana, vem 40, 50 pessoas, boa parte deles é da garotada de ambos os sexos, né? Nessa faixa de 14 aos 30, é que se debruçou sobre o vinil, reconhecendo suas qualidades. Os chamados LPs, os long plays, foram lançados em 1948, mas só chegaram ao Brasil em 1951. Depois de décadas de domínio do mercado, os vinis começaram a perder espaço na década de 1990, com o avanço dos CDs e seu formato mais compactado. Em 1997, as grandes gravadoras deixaram de produzir os discos no Brasil. Mas nem mesmo os avanços da tecnologia com as novas mídias fizeram com que eles fossem deixados de lado. O vinil ele nunca foi embora, porque ele se manteve presente através de entidades heróicas aí, né? Algumas lojas até deixaram o CD ocupar suas prateleiras, mas ainda mantinha a figura do vinil presente, colecionadores, pesquisadores, DJs. Então, esses personagens mantiveram o vinil presente de forma modesta. Esse interesse ele foi crescente, né? Eu diria que a partir ali de 2009, 2008, a revista Exame fez uma matéria em 2010
destacando o vinil, é uma revista especializada em economia, então teve 3 páginas destacando que o mundo voltava, né, estava voltando a fabricar vinil e as vitrolas. E esse movimento foi extraordinariamente crescente em termos de vendas, praticamente na mesma proporção da queda de vendas do CD. Em 2020, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, as vendas de discos de vinil aumentaram 23,5%. Números maiores que os do mercado de streaming, que registrou crescimento de 18,5%. Mas o que explica esse sucesso dos vinis? O volume de informação que vem na contracapa do LP e que o CD não conseguiu manter essa informação. A beleza das capas. Agora, o que mais chamou a atenção, a impressão que ficou ao longo desses últimos anos é que as pessoas estavam um pouco cansadas de ouvir música sozinho. Então, talvez o item mais representativo desse resgate é o ritual que o LP, né, ou o próprio compacto, resgata através do gesto de você colocar o vinil na vitrola, virar aquele lado emblemático, lado A, lado B. Então, esse resgate de escutar música ao lado de outras pessoas, né, ressuscitando épocas. O charme das vitrolas encanta o coração de quem aprecia uma boa música. E não importa a idade, esse movimento envolve todas as gerações. Contempla de 14 aos 80, né? Mas o que domina, né, a faixa que mais domina é justamente, e aí a parte que justifica, né, explica essa vitalidade do vinil, é a garotada. A garotada, né, reconhece no vinil, assim como os especialistas, os cantores, fabricantes, reconhece no vinil um espectro, né, musical de uma qualidade muito superior a CD, a fita cassete, a MP3, enfim. Todas essas mídias não chegam aos pés do vinil, além de todo o charme, o resgate, a relação com os pais. E o entusiasmo é passado de pai para filho. O Adilson e o Vinícius que o digam. Eles dividem o gosto musical e a paixão pelos vinis. Eu tenho Led Zeppelin, que foi o primeiro que eu comecei a colecionar. Tem a coleção completa, Pink Floyd, Nazaré, The Purple, Emerson Lake Palmer. São diversas bandas. É uma outra sensação, porque você sente aquele tato, você consegue tocar, não é aquela coisa artificial. Vou dar um exemplo, o Led Zeppelin Physical Graffiti, você sente aquela coisa bonita. Mas já no CD, em imagem, você não sente esse impacto. Do álbum com os grandes sucessos até o último volume que falta para completar uma série. Garimpar novos itens para a coleção virou programa de família. Às vezes eu combino com o pai, pai, põe em tal lugar assim, assado, porque deve ter alguma coisa interessante. Aí a gente vai, dá um passeio, né? Então, é uma coisa bem gostosa, assim. E ao mesmo tempo é divertido também, né? Você compartilha e divide o gosto, o conhecimento, e tem muita coisa boa, né? Deixar o ritmo fluir ao som do bom e velho chiado. Um jeito despojado de ouvir aquela canção preferida sem se preocupar com o tempo. O vinil não tem nenhuma pretensão de disputar o mercado com os formatos digitais, mas garante o seu espaço no passado, presente e futuro da música. Então você coloca o vinil, deixa a tampa aberta, você vê o disco girar, a música tocando, você aprecia a capa. Então tudo é uma descontração muito grande. E o vinil, ele traz aquela história, aquele glamour.